Oi, gente. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o básico de combinatória. Bom, combinatória pode ser a das quatro áreas principais da matemática olímpica, a mais difícil de explicar exatamente o que ela é, mas em resumo, quando você vê um problema que não é nem geometria, nem teoria dos números, nem álgebra, em geral, esse vai acabar sendo um problema de combinatória, pelo menos nos níveis um, 2 e 3. Então, vamos ver. Como é que podemos definir combinatória de uma forma não muito difícil? Eu vi essa definição no Wikipedia. Estudo de coleções finitas de objetos que satisfazem critérios específicos determinados. É uma definição um pouco confusa, aparentemente, mas a gente vai ver como identificar quais são os problemas de combinatória. Mas, basicamente, o que importa é coleções finitas. Então, de certa forma, a gente trabalha com coisas finitas ou discretas, quer dizer, que não é que nem uma reta, que onde quer que você pegue entre um ponto aqui e um ponto aqui tem outro ponto no meio, e aqui tem outro ponto no meio, aqui tem outro ponto no meio. Não. Na matemática discreta a gente trabalha com coisas espaçadas. Então aqui tem um lugar, aqui tem outro lugar, aqui tem outro lugar, e entre os lugares tem saltos que não podem ser atingidos. Então a gente trabalha só com o que está nas bolinhas, não o que está no meio. Bom, a combinatória pode ser dividida basicamente em três tipos, que é combinatória numerativa, que trabalha com contagem, ou seja, quantos elementos tem isso daqui, por exemplo, ou quantas maneiras tem para fazer isso. A gente vai ver logo em seguida. O outro é a busca pelo objeto ótimo, que é o melhor caso. É a combinatória extremal, que trabalha com casos extremos. Por exemplo, qual é o número que melhor, sei lá, ou qual é tal estrutura que melhor faz tal coisa. E o terceiro caso é a combinatória algébrica, que trata de objetos que em si têm uma certa estrutura de álgebra, alguma estrutura algébrica envolvida. Então vamos falar um pouco sobre contagem básica, que é o que é muito importante, o que mais cai no BMAP, basicamente. Na UBM cai em umas outras coisas, mas vamos começar por aqui. A contagem básica envolve o princípio fundamental da contagem, do qual eu já vou falar. Por exemplo, pensa no seguinte problema. Nós temos três cores que vamos representar por A, B e C, e nós temos que colorir essa bandeirazinha aqui. De forma que a gente use cores diferentes em cada uma das partes. Quantas bandeiras a gente pode fazer com isso? Não é muito difícil de ver todas elas. Tem essa, ABC, tem ACB, tem BAC, tem BCA, tem CAB e tem CBA. Ou seja, nós temos 6 bandeiras diferentes, de forma que cada cor seja usada em exatamente um espacinho. Bom, deve ter uma forma mais fácil de fazer isso, né? Então vamos observar o seguinte. A gente tem 3 cores. Não importa a cor que você escolher para esse lugar, aqui, repara, a gente continua tendo, vamos ver, com o A na frente, nós temos 2 bandeiras. Com o B na frente, nós temos também 2 bandeiras. E com o C na frente, a gente também tem 2 bandeiras. Será que isso é coincidência? Não, não é coincidência. Por quê? Porque as cores elas não têm nenhuma distinção entre si. Então elas são basicamente iguais, no sentido de que elas cumprem a mesma função. Ou seja, não importa que cor você escolher para essa primeira casinha, para preencher o resto, a gente vai ter ainda 2 formas, sempre. Bom, como é que a gente pode fazer isso matematicamente para calcular mais fácil o número 6 de bandeiras? Vamos fazer o princípio fundamental da contagem. Bom, nesse caso é assim. A gente tem 3 opções para a cor aqui, que pode ser A, B ou C. Então a gente bota aqui 3, de 3 opções. Bom, a gente já usou uma cor. Então quantas opções a gente tem
para essa parte do meio. A gente já usou uma cor, faltam duas cores, então a gente tem duas opções. E, finalmente, aqui a gente já usou duas cores, então a gente só tem uma opção para escolher essa cor. Bom, então a gente vai multiplicar tudo para achar o número de cores totais. Vamos ver quanto é que isso vai dar. 3 vezes 2 vezes 1, 6 possibilidades, que é exatamente o que a gente tinha achado. Bom, vamos tentar entender agora o porquê disso daqui funcionar. Vamos lá. Vamos dividir isso daqui em escolhas. A primeira escolha, escolher a primeira parte. Nós temos 3 ramificações. A gente pode escolher o A para a primeira parte, que eu estou chamando essa parte aqui da esquerda. A segunda ramificação é o B. A terceira ramificação é o C. Agora vamos ver. Agora vamos escolher a segunda parte. Aqui no A, a gente tem duas opções. Ou é B ou é C, porque o A não pode ser mais usado. Da mesma forma, aqui no B a gente tem duas opções. Ou é A ou é C. E aqui no C a gente tem duas opções. Ou é A ou é B. E finalmente vamos para a terceira parte. Aqui a gente só tem uma ramificação em cada caso. Aqui tem que ser C, porque é diferente. Aqui tem que ser B. Aqui tem que ser C. Aqui tem que ser A. Aqui tem que ser B. E aqui tem que ser A. Bom, então, a gente saiu, repara, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, que é exatamente esse número aqui. Vamos achar uma outra interpretação para isso. Aqui a gente dividiu em 3 partes. Então a gente dividiu em 3 partes. E cada parte se dividiu novamente em 2. Então, de fato, nós temos 3 vezes 2. Ou seja, 6 possibilidades. Justificando essa conta aqui que a gente tinha feito. Bom, então o que é o princípio fundamental da contagem? Enunciado formalmente, ele fica assim. Dadas n ações, A1, A2, a n, que podem ocorrer de, respectivamente, ou seja, nessa ordem, Q1, Q2, Qn modos distintos. Então, conjuntamente, essas ações podem ocorrer de um número Qzão, que é igual ao produto dos Qs, ou seja, Q1 vezes Q2 vezes Qn, modos distintos. Para isso, essas ações têm que ser independentes, ou seja, uma não depende da outra. Então, bom, a gente já aplicou isso, né? A gente pode considerar que, bom, para escolher a cor daqui, a gente tem 3 opções. Para escolher a cor daqui, a gente tem 2. E para escolher a cor daqui, a gente tem uma. Uma vez já escolhida a cor daqui, né? Então, no total, a gente tem 3 vezes 2 vezes 1, que é 6 possibilidades. Então, a gente separou, pintar esse mapa em 3 ações distintas. E aplicou o princípio fundamental da contagem. Uma notação interessante, que é bom aprenderem desde já, tem uma outra forma de indicar esse produto, Q1 vezes Q2 vezes Qn, que é pelo símbolo do produtório. Então, é um π grande, ou seja, assim. Aqui a gente indica o que está sendo multiplicado com os índices. O que significa isso? Bom, aqui indica que a gente está multiplicando os QIs, com I variando de 1 até N. Ou seja, é a mesma coisa que Q1 vezes Q2 vezes Qn. Bom, então vamos fazer alguns exemplos um pouco diferentes. Aqui nós temos novamente 3 cores, A, B e C. Só que agora a gente pode sim repetir a cor, contanto que as cores das casas adjacentes, ou seja, que se tocam, não podem ser iguais, ou seja, aqui a cor tem que ser diferente dessa e aqui a cor tem que ser diferente dessa, mas essa pode ser igual a essa e a gente não precisa usar todas as cores. Então, nesse caso, como é que a gente faz? Mesma ideia. Para aqui, a gente tem 3 opções, que pode ser ou A, ou B, ou C.
Aqui a gente já usou uma das cores, então a gente tem duas opções. E aqui, repara que a gente tem 3 cores, e a única que não pode ser usada foi a que foi usada aqui. Então a gente tem duas opções, novamente, porque a gente pode repetir a cor daqui ou usar a outra que não foi usada ainda. E isso nos dá um total de 3 vezes 2 vezes 2, que é 12 possibilidades. Nesse outro exemplo, vamos lá, com 4 cores. Vamos fazer primeiro o caso que não pode repetir cor. Então aqui a gente tem 4, aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem uma opção, resultando em 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24 possibilidades. Agora, no caso em que a gente pode repetir a cor, como é que fica isso? Aqui a gente tem 4, aqui a gente tem 3, porque essa não pode ser usada, aqui a gente tem 3 também, porque essa não pode ser igual, e aqui a gente também tem 3, porque só essa não precisa ser igual. Isso nos dá um total de 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Dá, aqui 12 vezes 9. (108). Bom, nesse caso a gente também tem 4 cores. E o que a gente quer? Que as cores, quer dizer, que os espaços que tem um lado em comum não tenham a mesma cor. Ou seja, esse é diferente desse, esse é diferente desse, esse é diferente desse e esse é diferente desse. Bom, aqui é um pouco mais, digamos, perigoso do que se imagina. Na verdade, não dá para fazer isso diretamente. Então a gente vai ter que dividir em casos. Vamos lá. Vamos dividir nos seguintes casos. Primeiro caso. Vamos chamar as regiões de 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos ver os casos em que 1 e 4 são iguais. Nesse caso, a gente tem 4 cores aqui. 4 opções aqui. E aqui, como é igual, a gente só tem uma. Porque a gente supôs, nesse primeiro caso, que as duas cores são iguais. Agora, vamos ver. Quantas opções tem aqui? Bom, ele só não pode ser diferente desse. E repara que aqui é igual aqui, então a gente só precisa tirar uma cor, realmente. A gente tem 3 opções. E aqui é a mesma coisa. Aqui não está tocando com aqui, a gente também vai ter 3 opções. E isso vai dar no total 4 vezes 3 vezes 3 vezes 1, que é 36. 36 possibilidades. Mas a gente ainda tem um segundo caso. No segundo caso, as regiões 1 e 4 são diferentes. São coloridas com cores diferentes. Então vamos ver. Então aqui a gente tem 4 opções. Aqui é obrigatoriamente diferente, então a gente tem 3 opções. Agora, repara que essa cor tem que ser diferente dessas duas. Então a gente tem 2 opções apenas. E aqui é a mesma coisa, a gente tem 2 opções. E assim a gente conclui no total 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Que é... Deixa eu ver... 48. 48 opções nesse caso. E agora, repara que os casos eles são disjuntos, ou seja, não tem nenhuma coloração que satisfaça ao mesmo tempo essa condição e essa condição, justamente porque elas são opostas. Aqui a gente supôs que 1 e 4 são coloridos com a mesma cor, e aqui a gente supôs que 1 e 4 são coloridos com cores diferentes. Então, para obter o número total, é só a gente somar 36 com 48 e chegar em 84 possibilidades. Você pode se perguntar, mas por que a gente dividiu em 2 casos dessa vez? Por que a gente não fez o mesmo que a gente fez nos outros problemas? Bom, eu vou explicar por que a gente fez isso. Vai ficar claro.
Bom, então vamos tentar fazer do mesmo jeito. Aqui a gente tem 4 opções. Aqui a gente tem quantas? Aqui a gente tem 3. Porque não pode ser igual a essa. Daí vamos escolher agora a dessa daqui. Só não pode ser igual a essa, então a gente ainda tem 3. Agora, quantas possibilidades tem aqui? A resposta é depende. Depende do quê? Depende se essa cor é igual a essa cor. Se a gente tiver usado a mesma cor, a gente tem 3 opções. Mas se a gente tiver usado cores diferentes, a gente só tem 2 opções. E daí repara que a gente já se perdeu. A gente vai ter que dividir no caso em que essa cor é igual a essa ou no caso que essa cor é diferente dessa. Na verdade, o que a gente fez aqui em cima foi o mesmo, só que com esses dois aqui. Então, de qualquer forma, a gente ia acabar parando nessa divisão em casas. Não tem como escapar. Avançando na teoria, vamos estudar agora permutação, arranjo e combinação. Bom, o problema inicialmente é como enfileirar N pessoas. Ou seja, a gente tem N pessoas, onde N é um número inteiro, positivo, e a gente quer saber de quantas formas a gente tem para enfileirar elas. Bom, na verdade, perceba que esse é o mesmo problema daquelas bandeirinhas iniciais. Como enfileirar 2 pessoas? Nós temos 2 possibilidades para esse lugar na fila e um para esse porque uma pessoa já foi colocada no seu lugar. Resulta em 2 vezes 1, que é 2. Para 3 pessoas, a gente tem 3 possibilidades para esse lugar na fila, 2 para esse e uma para esse que foi a pessoa que sobrou. Resultando em 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Para 4 pessoas, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Para 5 pessoas, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Bom, então, para N pessoas, como é que funciona? Então, a gente vai ter N possibilidades para esse lugar aqui, na fila. Agora que uma pessoa já foi posta, a gente tem N-1, depois N-2 e assim por diante, até que só vai sobrar uma pessoa no final da fila. Então, no total a gente tem um número de possibilidades que é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes até o N. E esse número a gente vai chamar de N fatorial. É uma notação bastante conhecida e bem importante. Então, N fatorial é para indicar o número N multiplicado por todos os outros números inteiros até 1 que estão atrás dele. Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto é que é 6 fatorial, eu calculo 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 e a gente vai chegar em 720. Bom, esse é o problema de como enfileirar em pessoas, e a gente chama isso de um problema de permutação, ou seja, botar N coisas enfileiradas, ou em uma certa ordem. A gente chama isso de uma permutação de coisas, né? Uma permutação de objetos. Nesse caso, é uma permutação de pessoas. Então, a gente achou que o número de permutações de N objetos, ou seja, colocar N objetos numa fila, é dado por N fatorial. Observe, agora a gente vai estender um pouquinho o conceito de fatorial, porque a gente só definiu o fatorial para coisas de 1 para cima. Então, para enfileirar um objeto a gente só tem uma opção, né? Para enfileirar 2 objetos a gente tem 2 fatorial, que é 2. Para enfileirar 3 objetos, 3 fatorial, que é 6. Então a gente tem 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6 e assim por diante. Mas agora vamos definir, de certa forma, o que é 0 fatorial.
quantas formas a gente tem de ordenar 0 objetos? Isso parece não fazer muito sentido, mas na verdade tem uma certa lógica por trás disso. E é a seguinte: como você tem 0 coisas, só tem um jeito de fazer isso. Então a gente define, de certa forma, uma convenção, e vai se mostrar importante, que 0 fatorial é definido como 1. Agora vamos ver um pouco sobre o arranjo. Basicamente, como o próprio nome diz, nós queremos arranjar n objetos em k posições, onde o n é maior ou igual que o k. Então, por exemplo, a gente tem 3 cadeiras mais 5 pessoas. Bom, dá para usar o princípio de novo. Aqui a gente tem 5 opções, aqui a gente tem 4 e aqui a gente tem 3. Algumas pessoas vão ficar de fora? Vão, mas é exatamente essa questão do arranjo. Multiplicando a gente vê que tem 60 formas, ou seja, o arranjo de 5 objetos tomados 3 a 3 é 60, ou seja, dado um grupo de 5 objetos ou 5 pessoas, e a gente quer escolher 3 para ocupar os lugares da mesa, nós temos 60 opções. No caso geral, vamos ver, a gente tem k lugares, né? E, bom, esse primeiro lugar aqui a gente tem n possibilidades. Esse daqui a gente tem n-1. Esse daqui a gente tem n-2. Esse daqui a gente tem n-3. E, bom, como no final a gente tem que ter exatamente k objetos, a gente vê que esse último aqui vai ser n-k mais 1. E então, o número de arranjos de n objetos tomados k a k, se eu não me engano, um jeito de indicar é algo assim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Enfim, não é o que mais importa. O que importa é entender isso daqui, como isso funciona, até porque o mais importante é a combinação que vem depois. Então o número é n vezes n-1 vezes n-2 até n-k mais 1. Assim a gente tem... repara que o número de termos que aparecem aqui é k, que é exatamente o que a gente quer. E, bom, vamos ver outra forma de escrever isso envolvendo os fatoriais. Vamos lá. Vamos completar isso daqui com os fatoriais restantes. Ou seja, aqui está em n-k mais 1. Mas continua descendo, vamos continuar descendo. Aqui tem n-k, aqui tem n-k menos 1. Vamos chegar até o 1. Isso aqui a gente vai ter que dividir, né? Pelo que a gente multiplicou para deixar igual, que é essa parte aqui. Ou seja, n-k, n-k menos 1, 3, 2, 1. Bom, repara que aqui vai do n até 1. Então o que está em cima é n fatorial. E aqui embaixo vai do n menos k até 1. Então o que está embaixo é n menos k fatorial. Então outra coisa que podemos escrever que é o número de arranjos de n objetos tomados k a k é igual a n fatorial dividido por n menos k fatorial. Então, por exemplo, em vez da gente fazer 5, 4, 3, 60, a gente pode concluir que a de 5 objetos tomados 3 a 3 é igual a 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Fazendo a conta, a gente vê que isso dá 120 dividido por 2, que é exatamente 60. Finalmente, temos a combinação. Novamente temos n objetos. E agora nós temos que escolher k. Qual a diferença da combinação para o arranjo?
A diferença é que a ordem dos objetos escolhidos não importa. Então, por exemplo, suponha que temos 11 jogadores num time de futebol, no titular, e nós queremos escolher 3 deles para representar o time. Só que não tem nenhum diferente do outro, ou seja, se você escolher os jogadores, sei lá, A, B e C, ou os jogadores A, C e B, é a mesma coisa, ou seja, não importa a ordem em que você escolhe os jogadores. O que importa é a escolha final, ou seja, quais jogadores vão ser escolhidos. Bom, a gente chama isso de combinação de 11 jogadores tomados 3 a 3, ou combinação de 11 objetos tomados 3 a 3. E normalmente as pessoas indicam assim, se eu não me engano. 11 C, 11, 3. Porém, eu não gosto muito dessa notação. Eu vou usar uma outra notação que é até mais conhecida, que são os números binomiais. Eu vou indicar assim. A gente lê 11, escolhe 3. Bom, que número é esse? Ou seja, o número de formas de escolher 3 objetos dentre 11 sem importar a ordem. Vamos lá. Vamos fazer no início que nem a gente fez no arranjo. Então a gente tem 11 opções aqui, 10 opções aqui e 9 opções aqui. Só que, bom, isso daqui vai dar 11 vezes 10 vezes 9. Ou um outro jeito que podemos escrever, 11 fatorial dividido por 11 menos 3, que é 8 fatorial. Observa que a gente está usando aqui a fórmula do arranjo. Até aqui a gente achou o arranjo. Mas a gente quer as combinações, sem importar a ordem. Então o que a gente faz? Bom, como é que a gente conta quantas vezes a gente repetiu cada escolha? Bom, para deixar mais claro o que eu estou falando, basicamente é o seguinte. A gente está tentando calcular sem importar a ordem. E a gente achou isso daqui importando a ordem. Então, quantas vezes a gente contou cada escolha repetidamente? A resposta é 6. Por quê? Vamos lá. Aqui, a gente contou o número de formas de escolher 3 jogadores com uma certa ordem entre eles. Então, por exemplo, escolher o A, o B e o C é diferente de escolher o A, o C e o B, que é diferente de escolher o A, o B, o A e o C, que é diferente de escolher o B, o C e o A, que é diferente de escolher o C, o A e o B, que é diferente de escolher o C, o B e o A. Então, repara que a gente tem 6 formas de escolher, e a gente contou todas elas aqui. Então, na verdade, esse número aqui é 6 vezes o número real de combinações. Ou seja, o arranjo é 6 vezes o número real de combinações. Então, para achar o número de combinações, a gente tem que dividir por 6, ou seja, 11 escolhe 3 é igual a 11 fatorial dividido por 8 fatorial e também dividido por 6. Outra forma de escrever 6, 3 fatorial. Repara que esse 3 fatorial não é por acaso. Porque, na verdade, o número de formas de botar em ordem 3 jogadores, ou 3 objetos quaisquer, são exatamente 3 fatorial. Então aqui a gente está aplicando o arranjo e dividido pela permutação para obter a combinação. Então vamos para o caso geral com N objetos, dos quais temos que escolher K sem importar a ordem. Bom, vamos começar fazendo o arranjo, né? A gente tem N opções para esse, N menos 1 opções para esse, até N menos K mais 1 opções para esse. E aqui a gente está contando várias repetições, mas não importa porque depois a gente vai dividir para achar o número de verdade. Bom, então a gente tem N vezes N menos 1 até N menos K mais 1, que é o arranjo. E isso, como a gente viu, é N fatorial dividido por N menos K fatorial. Só que,
vamos ver quantas vezes a gente contou cada escolha. Então, por exemplo, finge que a gente escolheu os objetos A1, A2 até AK. Quantas formas a gente contou eles? Ou seja, quantas vezes a gente contou essa mesma escolha? A gente contou quando eles apareceram assim, mas a gente também contou quando eles apareceram assim. Quantas formas tem? Bom, é basicamente o número de formas de botar esses K objetos em ordem. O que é K fatorial? A permutação. Então a gente contou cada escolha K fatorial vezes repetidas. Ou seja, para achar o número de combinações, a gente tem que dividir esse número aqui por K fatorial. Ou seja, a gente obtém que n escolhe K é igual a n fatorial dividido por K fatorial vezes n menos K fatorial. E a gente vai ver que essa fórmula é bem importante na matemática. Aparece em tudo que é lugar, inclusive em álgebra. Tudo mesmo. É muito importante. E é importante gravar ela. Mas claro, se você esquecer ela, você pode deduzir ela. Uma hora você vai acabar gravando. Não é muito difícil. Observa que aqui embaixo a soma dá o que é em cima. Porque K mais n menos K dá n. Ou seja, a soma dos caras de baixo dá o cara de cima. Então, por exemplo, se a gente quiser saber quanto é que é o número de formas de escolher duas pessoas dentre 6. É 6, escolhe 2. E a fórmula é 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. Ou ainda, como eu normalmente faço, eu conto duas pessoas, 6 vezes 5, e divido pelo 2 fatorial, que é 2 nesse caso. E obtenho 15. Para finalizar a aula de hoje, vamos fazer um problema envolvendo algarismos e números. Vamos contar quantos pares com 3 dígitos existem, de forma que os dígitos sejam diferentes entre si. Então, por exemplo, 3, 2 é um par que satisfaz isso. Porque tem 3 dígitos, os dígitos são diferentes entre si, e é par, né? Então, como é que a gente pode contar? Vamos lá, vamos primeiro tentar fazer de uma vez só, para ver se dá certo. Quantas opções a gente tem por último dígito? Bom, para começar, por que a gente vai começar pelo último? Porque tem uma condição muito especial sobre ele, que é ser um número par, ser um dígito par ou não. Lembrando que a gente tem 10 dígitos, né, de 0 até 9. E normalmente a gente começa resolvendo os problemas onde tem o maior número de condições. Ou seja, por exemplo, aqui o número precisa ser par. Então a gente primeiro tenta escolher esse dígito aqui para depois escolher os outros. Ele pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então a gente tem 5 opções. Quantas opções agora a gente tem para esse dígito? A resposta é: não sabemos, depende. Por quê? Porque um número não pode começar com 0. Então, se a gente usou o 0 aqui, a gente não vai poder repetir o 0 aqui. Por outro lado, se a gente... quer dizer, se a gente usou 0 aqui, significa que a gente tem todas as outras 9 opções para esse número. Por outro lado, se a gente não usou o 0 aqui, quer dizer que esse número aqui não pode ser nem 0, nem o número que está aqui. Ou seja, a gente tem 8 opções. Bom, quando acontece esse impasse, já sabemos. Vamos ter que dividir em casos. Quais são os casos que a gente vai escolher? Primeiro caso, termina com 0. Nesse caso aqui a gente só tem uma opção, porque a gente sabe que termina com 0. E aqui a gente tem 9 opções. Porque pode ser qualquer um dos dígitos que não é 0. 0 já foi usado. E
também não se pode começar um número com 0, então não tem problema. Continua sendo 9 opções. Finalmente, aqui, a gente não pode usar nem o 0, que a gente sabe que está aqui, nem o dígito que a gente usou aqui. Então sobram 8 opções. Resultando em 9 vezes 8 vezes 1, 72. Bom, segundo caso, não termina com 0. Nesse caso, bom, como o número tem que ser par, ele tem que acabar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Mas não pode ser 0, por causa do segundo caso. Então a gente tem 4 opções. Quantas opções a gente tem para cá? Não pode ser 0, nem esse número. Então, são 10 dígitos, a gente tira 2, tem 8 opções. Quantas opções tem para o dígito do meio? Bom, repara que ele pode ser 0 agora, porque ele não é o dígito da frente e nem o dígito daqui a gente não usou o 0. Então o 0 volta a ser possível usar. Então os únicos dígitos que não podem ser usados são o que a gente usou aqui e o que a gente usou aqui. Ou seja, a gente ainda tem 8 opções. Então isso daqui dá 8 vezes 8 vezes 4 opções. 64 vezes 4. 256 opções para esse número aqui. Nesse segundo caso. Finalmente a gente soma, né? 256 mais 72. 8. 5 com 7, 2. 328. Que é o número de números com 3 algarismos, que são pares, e os algarismos ou dígitos são diferentes entre si. Então, a gente conseguiu resolver esse problema, e com isso encerramos a aula de hoje.